Passo Livre de hoje recebe o Lúcio Canabarro e Pascal Berten. Lúcio é técnico agrícola graduado em Educação Física com especialização e mestrado sobre atividade laboral e qualidade de vida. Como artista, investiga as permeabilidades entre corpo, ambiente, identidade e movimento. Pascal é ator, produtor cultural e co-criador do AMO, Lugar de Bem Viver. Trabalha com educação de crianças e jovens e adultos há mais de 15 anos. No AMO se dedica às suas filhas Lena e Manu e à bioconstrução, ao plantio agroecológico e a atividades culturais. Ambos integram o projeto Habitar, que tem como objetivo catalogar bioconstruções consideradas patrimônio material e imaterial de Maquiné. Localizada no litoral norte gaúcho, a cidade integra a reserva biológica da Serra Geral e é um dos últimos redutos da Mata Atlântica do país. O município, que fica a 130 quilômetros de Porto Alegre, tem construído uma nova identidade a partir de casas erguidas de forma sustentável e com baixo custo. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao programa. Obrigado. Queria que vocês começar a falar, né, desse conceito de bioconstrução. O que significa, como é que são feitas esses imóveis? Bom, esse conceito de bioconstrução ele é bem amplo e isso é uma das questões que a gente inclusive conversa com as pessoas, né? Esse catálogo ele surge um pouco dessa ideia de que existem muitas casas que são construídas assim aqui em Maquiné e que isso confere uma identidade muito interessante para a cidade. E isso é uma das questões que nós temos conversado muito com as pessoas. Existe uma certa diversidade de conceitos, né? Mas a gente poderia dizer que são casas que têm na sua produção tem um baixo impacto ambiental, por várias razões, né, e determinadas características e que tem esse respeito ou essa tentativa de uma integração um pouco melhor, mais harmônica com o entorno. Uhum. E quais são as principais técnicas utilizadas, os tipos de materiais, como é que funciona? A gente percebe, né, nessa pesquisa desenvolvida a partir do projeto Habitat, no qual a gente está visitando diversos espaços aqui em Maquiné e também da nossa própria experiência, né, enquanto bioconstrutores. Os materiais utilizados na bioconstrução, eles são de origem natural, o menos processado possível. Então, e eles são de alcance local, tá? Então, a gente tem muito uso de pedras, a gente tem muito uso de madeira, e a gente, aqui na região de Maquiné, observa muito o uso da argila, ou mais popularmente falando do barro, porque é uma região que boa parte do município tem um solo bem argiloso. Então, eu diria que aqui em Maquiné são os 3 materiais principais para a construção: pedra, barro e madeira. Agora, a gente pode ir para outros lugares do Brasil ou do mundo e a gente vai perceber como as construções, inclusive arquiteturas típicas, mudam por causa da disponibilidade de materiais. Bom, aqui na Serra Gaúcha, a gente conhece o caminho das casas de pedra, por exemplo, né? Não é porque as pessoas gostavam de carregar pedra e tirá-las do morro e bater nelas até deixá-las quadradinhas e aí empilhar elas, porque são muito pesadas. Usavam isso porque era o material disponível, né? Tem técnicas como a construção, por exemplo, com fardos de palha. Isso foi feito em regiões praticamente de savana, onde não tem nem árvores. Então, o pouco material que se tinha eram palhas, gramíneas, das quais se usava, então, né, em formas de blocos para fazer construções. Então, acho que a bioconstrução está sempre muito ligada à disponibilidade dos recursos locais. E a partir disso vai se desenvolvendo técnicas, vai se criando técnicas estéticas, conhecimento sobre como trabalhar esses materiais que estão disponíveis. Uhum. E a bioconstrução, ela é uma das técnicas utilizadas, um dos princípios da permacultura, né? Queria que vocês falassem um pouquinho para nós desse, que é um conceito mais amplo,
né, dos conceitos de permacultura e de bem viver também, que é o que faz parte do trabalho e da vida de vocês. O meu catálogo, né, que nós estamos levantando, ele não vai tocar diretamente na questão permacultura, com a certa profundidade que isso tem, né? É um conceito bem amplo, mas que dentro da permacultura tem a questão da bioconstrução como uma questão, inclusive, de uma certa busca de autonomia pela moradia, pelo conhecimento das origens do que se necessita para viver, enfim. E existem alguns espaços aqui em Maquiné, por exemplo, o Recanto da Mata, que é um espaço que foi construído pelo Marcelo Celli, que é um bioconstrutor local, e eles têm um design permacultural. E aí tem toda uma questão de produção de comida, de como é que aquilo ali vai se manter, inclusive economicamente, uma série de coisas. Né? O catálogo tem mais um enfoque, esse Projeto Habitat, mais literalmente um catálogo, de quais são essas casas, algumas delas. Né? Mas sim, essas técnicas de bioconstrução têm a ver com a questão, toca, né, em algo em comum com a questão da permacultura. Embora não necessariamente todas as casas bioconstruídas elas tenham esse design permacultural. Seria mais ou menos isso. Eu acho a questão do bem viver, acho que o Pascal pode falar um pouco sobre essa questão. Acho que diferente da permacultura, que, vamos dizer, é um conceito criado, né, a partir de dois estudiosos e praticantes, né, da Austrália, que fundaram esse conceito e experienciaram ele, né, por muitos anos. O bem viver é muito mais um modo de vida, uma prática de diversos povos, né, mundo afora, mas que foi fortemente vivido e observado na América Latina andina. E aí sim, a partir da observação de como povos originários da região dos Andes se organizavam socialmente, culturalmente, a partir dessa observação se chegou a denominar isso, né, de bem viver, buen vivir, né, em espanhol. E esse conceito, ou esse nome dado a algo já existente, né? Por isso digo, ele não foi o bem viver não é uma criação. O bem viver existe e ele foi observado, né? Constatado de alguma maneira. Inclusive tem discussões sobre o quão benéfico é a conceituação do bem viver, porque acaba de alguma forma engessando práticas ou dizendo que existiriam receitas para um bem viver. E isso não é bem assim, né? São práticas culturais, sempre em mutação, sempre em transformação. E aqui no Brasil a gente tem, obviamente, também correspondentes, né? Modos de forma correspondentes. Por exemplo, né, o povo indígena mais presente aqui no sul, os guaranis, o Mbiá-Guarani, tem um modo de vida que certamente também se encaixa nessas ideias que a gente entende enquanto bem viver. Então é bem importante também ter dentro do projeto Habitat 2 espaços, 2 aldeias indígenas, né, que também são retratadas com as suas formas também tradicionais de construção. Então nesse sentido a bioconstrução Guarani, ela está dentro do bem viver Guarani também. Uhum. Isso é uma questão que eu já ia trazer para vocês na sequência. Qual é a influência dos povos indígenas para as bioconstruções, em especial nessa região aí de Maquiné? Eu acho que tem essa questão. A influência indígena dentro da cultura brasileira ela é gigantesca, né? A gente, desde a alimentação, a questão do vocabulário, enfim, né? Mesmo que a maioria da população não esteja bem ciente disso ou consciente disso. Na questão da bioconstrução, isso também é muito presente porque, por exemplo, aqui em Maquiné tem muita questão do uso de barro. Nesses 2 locais que nós visitamos, por exemplo, tem muito uso de taquara, por exemplo, como sistema estrutural, como cobertura. São materiais muito fáceis de serem encontrados aqui, né? E que são também de uma é relativamente fácil construir. Você não precisa de um maquinário pesado, você não precisa de uma grande quantidade de combustível fóssil ou de
muita energia elétrica, coisas parecidas, né? É possível construir isso manualmente, né? Muitas vezes de uma forma coletiva, inclusive, né? Se contando muito mais com uma energia corporal do que propriamente com uma energia de outras formas. E o que eu acho muito interessante dentro dessa influência, se é que dá para se dizer assim, além disso da questão dos materiais, é que existe uma clareza muito grande dentro dessas comunidades de que as casas, elas têm um tempo de vida útil e que depois daquele tempo de vida útil elas vão se desmanchar e vai ser feitas outras, mas não existe necessariamente uma preocupação que isso dure para sempre. E aí eu acho que nesse ponto ele é muito interessante, porque quando a gente percebe um método de construtivo mais tradicional, que, digamos assim, com mais uso de concreto e coisas assim, que tem vantagens, ele está muito preocupado com aquilo que tem que durar muitos anos. A gente sequer cogita que um dia aquela casa vai ter fim, mesmo que ela seja de concreto, né? Em 2 ou 3 ou 4 gerações, ou mesmo construções mais clássicas, um dia aquilo vai precisar de uma reforma e um dia aquilo vai efetivamente ruir. E eu acho que essa ideia mais indígena de que tudo bem que as coisas podem ter fim e que tudo bem que isso vai ser levado em conta, que depois tem um outro recomeço, é algo que a gente na construção tradicional perdeu. E é algo que é muito importante para a questão de sustentabilidade também, né? A gente tem que entender que as coisas têm ciclos, né? Eu acho que isso que a gente perde, tudo virou eterno. Hoje, dentro de uma cultura mais tradicional ou mais conservadora, a gente imagina que as coisas não têm fim nunca. E a simples menção de que algo tem fim é quase um insulto, né? Parece que não, as coisas não acabam nunca, ninguém vai morrer nunca, ninguém não tem uma outra geração por vir. E eu acho que essa influência é muito interessante. Embora que isso não esteja colocado, digamos assim, na questão dos indígenas de uma forma verbal, isso está colocado no modo de viver, no modo de fazer as coisas. Eu acho que isso é muito interessante para a questão da bioconstrução. E as casas, muitas delas vão ter essa ideia, inclusive outras casas de bioconstrução, de que elas vão precisar de manutenção, de que elas têm uma vida útil, de que os materiais, uma vez que depois que elas acabarem sua vida útil, vão retornar para a terra, de que aquilo não vai ter um impacto ambiental gigantesco, né? Em termos de, se você pensar de uma forma mais tradicional, até bem pouco tempo atrás nós tínhamos telhas de amianto, que era um problema de saúde pública, e que é muito difícil o descarte desse material, uma vez que eles terminam, né? Então esse tipo de problema que se procura evitar por uma consciência de que sim, as coisas elas acabam, as coisas precisam retornar e depois voltar a ser outras coisas. Acho que a contribuição indígena ela tem muito a ver com isso. A gente visitou, por exemplo, na aldeia Som dos Pássaros, na linha Solidão de Maquiné, a casa de rezo, né, que é o espaço sagrado da aldeia. A gente não entrou nela porque ela só tem entrada permitida para indígenas, né, Biá-Guarani. E a dona Júlia, cacique da aldeia, nos recebeu, falou sobre, ela disse, sim, essa aqui inclusive é a segunda, a outra, ela durou 6 anos, né, no mesmo lugar. Daí na segunda vez, reconstruíram ela, só mudaram a direção da porta, orientaram ela para o pôr do sol, que seria o mais indicado dentro da tradição. E isso realmente foi um exemplo forte, assim, de pensar que um templo, né, um espaço sagrado da aldeia, vai durar 6 anos. Interessantemente, dali se avista a Catedral de Maquiné, que é uma grande igreja e que certamente foi construído com a intenção de durar para sempre. Então tem ali uma oposição cultural, inclusive, muito interessante, né? Os dois espaços se miram um ao outro, um pequenininho lá no morro e o outro no centro do vale. E a outro espaço indígena que a gente visita é a aldeia Caiguiporã, onde mora o cacique André Benites, né, que também vai ser instrutor de um curso de bioconstrução do projeto. E o André já tem uma trajetória interessante, ele inclusive participou de cursos de bioconstrução contemporânea, moderna, aqui em Maquiné, e a partir disso ele começou a misturar técnicas tradicionais guarani com técnicas da bioconstrução moderna, vamos dizer. E juntou essas duas coisas e experimenta, construiu diversas casas, já traz isso para os outros habitantes da aldeia, e por isso que a gente convidou ele para dar esse curso, justamente por contemplar, né, o mundo tradicional guarani e o mundo brasileiro contemporâneo, né, na sua forma de construir. Uhum. E qual é a importância dos mutirões
para a construção dessas casas? A gente tem aqui, né, nas cidades grandes, uma questão bastante individualista e as bioconstruções justamente buscam essa união das pessoas para construir esses espaços. Explica um pouquinho para a gente. Existe, como eu estava falando antes, existe uma série, bem amplo as maneiras de construir com bioconstrução. Né? Nesse catálogo também a gente percebeu que algumas dessas casas foram feitas em mutirões, algumas dessas casas foram feitas praticamente por um número muito pequeno de pessoas, familiares, por exemplo. Mas a questão dos mutirões muito recorrente, sim, porque como se usa barro, né? Esses dois fatores, se usa barro e com uma baixa mecanização. Então, por exemplo, para sovar esse barro e misturar isso com palha, com areia ou alguns elementos, se pisoteia. E, claro, quando você tem mais pessoas, isso facilita muito. Então, está muito vinculado também a essa questão do encontro, essa questão da cooperação mútua, essa questão da troca de, hoje eu vou ajudar você aqui, depois, no mesmo futuro, tu me ajuda a construir a minha casa. Então, essa, digamos assim, uma tentativa de um outro sistema econômico também aparece muito nisso, né, mais vinculada com essa questão não tão financeira. E é muito interessante, porque o que acontece também, eu acho que é muito evidente, que é muito experimental no geral, apesar de ser em alguns momentos muito tradicional em termos de técnicas, é muito recorrente perceber as pessoas aprendendo no processo de construir. Eu acho que isso é muito rico também, porque isso faz com que as pessoas percebam com muita clareza o quão trabalhoso é construir uma casa, o quanto aquilo demanda de energia, de trabalho, de esforço, de planejamento. E nesse aspecto, a bioconstrução traz essa possibilidade de reflexão, porque a gente vive hoje num mundo em que as coisas não têm mais história nenhuma. A gente usa os objetos como se eles não viessem de lugar nenhum e como depois do uso eles fossem para um outro lugar que a gente também nem sabe. Parece que não existe um passado e não existe um futuro, existe só um agora eterno, ou instantâneo, na verdade, né? E esse processo acontece nessa questão. E eu acho que é um potencializador social muito interessante, porque as pessoas também, nessa questão dos mutirões, elas percebem que elas precisam uma das outras. E que, principalmente aqui na zona rural, isso é mais evidente. E aí eu acho que isso é muito importante para superar diferenças também, porque se você vive em um meio em que basta eu pagar alguém para construir, e eu não preciso nem saber o nome das pessoas que construíram, eu só basta assinar o cheque ou passar o cartão, dificilmente as possibilidades de diálogo vão ser criadas. E quando você está nesse meio, que ele é um meio que necessariamente se precisam dos outros, a possibilidade de, inclusive, tolerar diferenças e criar possibilidades de diálogo se torna um pouco mais... é mais possível, eu acho. E isso, eu acho que nesse momento que a gente vive no país, essa loucura que a gente anda vivendo, eu acho que isso é muito rico, né? Até porque se a gente perder essa possibilidade, eu acho que a gente realmente vai cair nesse penhasco aí desse fascismo atual. Verdade. Mas eu acho que os mutirões, eles possibilitam isso. Por uma necessidade, mas também ao mesmo tempo essas construções viram também muitas delas espaços de celebração, que as pessoas se juntam e passam o dia juntas e comem juntas e se conversam e trocam amizades e fortalecem vínculos. Eu citei na abertura, antes do Pascoal falar, a Lena e a Manu, que são as tuas filhas, né? E diversas imagens que eu vi, tem a participação das crianças, inclusive, nos mutirões e nesse processo com barro. Fala um pouquinho pra gente disso, acho que isso também faz parte de uma memória afetiva da família, essas construções, né? Sim, a Lena tinha 1 ano quando a gente se mudou para Maquiné e a gente chegou no terreno na linha Cachoeira onde não tinha casa nenhuma. Então a Lena participou de fato da construção, né, da casa onde ela mora hoje, trazendo, claro, novos desafios, né? Sendo uma criança de 1 ano e certos cuidados, evidentemente, né, na construção, mas ao mesmo tempo trabalhando com esses materiais naturais. Teve muitos momentos onde ela participava, alegrava a turma que estava ali trabalhando, brincava junto, experimentava junto, e isso, eu acho que a presença
da criança, mesmo num espaço de obra, né, em determinados momentos é possível, né, quando não há risco, e gera um convívio, isso, uma forma de inter-relação, né, dos integrantes. Eu acho que isso também, nesse sentido, a bioconstrução, assim como os mutirões, também esse trabalho em família, ele acaba caindo em padrões mais antigos, onde as famílias viviam, né, em várias gerações, compartilhando o mesmo espaço, dividiam certas tarefas, como cuidado com as crianças. Muitas vezes as gerações mais velhas faziam isso, enquanto os pais botavam a mão na massa, até as crianças menores, né, às vezes cuidando, os maiores cuidando das menores. Esse modo que realmente no campo era comum, né, ele acaba se reproduzindo, né, mesmo nesse momento atual, onde as estruturas tradicionais já não existem dessa maneira, mas essa forma de se relacionar, de trabalhar juntos, ela acaba se reproduzindo, sim. E o Amó não é o único espaço. A gente aqui, dos espaços visitados, não chega a ser a metade, mas eu acho que 1/3 pelo menos tem a presença de crianças, foi construído por famílias, e as crianças sempre muito envolvidas na história, e criando também muita autonomia, propriedade de materiais, de plantas, de ferramentas. Isso realmente, assim como antigamente, né, as crianças aprendiam com os pais, muitas vezes a mesma profissão, porque viam a mãe, por exemplo, costurando, e aprendiam muito rapidamente essas lidas, viam as pessoas fazendo pão, então aprendiam junto, né, esses afazeres do dia a dia. E falando um pouco dessa diversidade de casas que a gente viu, o que me chamou a atenção também é a utilização dessas casas. A gente visitou aqui casas que são casas sagradas, a casa de rezo da aldeia Guarani. Visitamos e registramos casas de moradia, casas que têm um fim comercial, por exemplo, cabanas, ou casas que estão sendo alugadas para fins turísticos. A gente visitou a sede de uma ONG de referência no trabalho de conservação ambiental aqui de Maquiné. A gente visitou um prédio público de Maquiné, que foi bioconstruído. Maquiné é um dos poucos municípios, talvez, do Brasil que tenha um prédio público que foi feito com bioconstrução. E então essa diversidade, né, em 10 casas que nós visitamos, realmente foi bem rica também de ver que isso é possível para morar, para trabalhar, para representar, para receber pessoas. Isso eu acho que mostra a versatilidade da bioconstrução realmente como uma alternativa, seja no meio rural, seja no meio urbano, né, às construções convencionais. Uhum. O projeto Habitat ele está sendo financiado pelo Funcultura, né, do governo do estado. Como é que está o andamento? Quais são as principais ações dentro do projeto? O projeto ele é financiado pelo Procultura, da Secretaria de Cultura do Estado, né? Ele é fruto de um edital, e então ele está previsto, né, a produção desse catálogo, que ele vai ter 2 versões, uma versão digital e uma versão impressa, né? Será um catálogo, um pequeno livro, né? E vai ter distribuição gratuita, inclusive, vai ficar aberto, e os catálogos também impressos também serão distribuídos gratuitamente, né? A previsão que a gente tem em termos de prazo é que provavelmente para final de fevereiro, talvez início de março, né, nós teremos aí esse material. E também está previsto a questão de um seminário que vai ser digital, né, com a assessoria de arquitetos e engenheiros que trabalham com essa questão, e dando um panorama da questão da bioconstrução hoje no Brasil, né, dessas perspectivas e como essas coisas estão, também gratuito. Esse curso de bioconstrução que vai acontecer aqui em Maquiné, né, aqui na aldeia indígena, e
E uma websérie que está sendo criada, né, junto com as visitas nos diferentes espaços. Cada espaço está sendo retratado, né, como um episódio dessa websérie, que também, então, são vídeos de 5 a 8 minutos, né, mini documentários, que vão retratar cada um desses espaços. Também vai ficar disponível no YouTube, no caso. Então, são essas questões. E é muito interessante de ressaltar que a importância desses fundos e desse recurso para a cultura, né? Todos esses lugares que nós visitamos, essas casas, as pessoas receberam, dentro do orçamento, uma ajuda de custo que é muito significativa, considerando zona rural. Isso traz uma visibilidade para a cidade que é muito interessante, traz toda uma possibilidade. E isso traz renda para o setor da cultura, porque são várias pessoas envolvidas, hoje estamos só nós, mas tem o pessoal da fotografia, tem o pessoal da filmagem, tem o pessoal da edição, tem a gráfica. Isso realmente distribui renda, a cultura distribui renda, isso é importante. Isso só é possível graças a políticas públicas que fomentem isso. Isso é fundamental, né, de se pensar. Então nós precisamos de governos que apoiem isso, nós precisamos de governos que tenham esse olhar entender que cultura é algo importante. Que cultura tem essa abertura também para a diversidade cultural, né? Acho que isso é o mais importante de tudo. Exatamente. Tem uma possibilidade de diversidade. Que entenda a diversidade como uma grande força, né, também, né? Não como uma ameaça. Então esse projeto ele tem esse caráter. E eu acho que ele coloca a Maquiné, ele abre essa possibilidade de a própria cidade, as pessoas aqui começarem a perceber que sim, existe uma espécie de uma identidade local, e de valorizar isso. Isso tem a ver com autoestima com relação à cidade, o local que você mora, e uma série de coisas, né? E com certeza divulgaremos quando sair esse material, e acho que com muito prazer, assim. Tá certo. Queria saber dos espaços também que vocês atuam aí em Maquiné. A gente falou um pouquinho sobre a MOS, tem o A Terra, isso, e uma série de atividades culturais também que são promovidas aí na cidade. Fala um pouquinho para nós. Então, o AMO é um espaço cultural na linha Cachoeira, em Maquiné. A gente promove atividades culturais de maneira bem ampla, isso vai desde cursos, vivências, imersões, retiros, né, das mais diversas áreas artísticas, mas também agroecologia, culinária, tivemos uma caçada de cogumelos já na segunda edição, né, inclusive com um biólogo ali perto de vocês, né, o Jefferson Miller, que é o criador do projeto Primavera Fungi, célebre ali da região, ele é de Estância Velha, inclusive no espaço também de permacultura. E essas diversas atividades, então, compõem o leque do que a gente faz no AMO para o público, né, aberto, e, ao mesmo tempo, a gente também promove projetos de criação, assim como este catálogo, né, o Habitat, e outros. No ano passado, a gente promoveu um grande festival aqui, chamava Ecos, temporada de arte e sustentabilidade, que também tinha as mais diversas ações. Recebemos artistas aqui também para a criação de novos projetos, e ainda temos também uma pequena hospedagem ecológica, que a gente chama, né, quando o nosso espaço está vago, não está ocupado com alguma atividade, então a gente também recebe pessoas para fins de lazer e turísticos, né, numa vivência inserida na natureza exuberante de Maquiné. E a questão do espaço à terra, ele surge em parceria com a Camila Heinck, e ele tem dois espaços. Ele tem um espaço no início do vale, próximo da nascente do rio Maquiné, que é o rio que sustenta toda essa região aqui, um rio importante da bacia hidrográfica do Tamandaí, e que foi uma espécie, digamos assim, de uma troca de um apartamento no centro de uma grande cidade que era Pelotas, que foi vendido, e se decidiu vir para Maquiné. E como primeira ação, se imaginar que um apartamento de 60 metros quadrados pode valer o equivalente a 100, próximo de 100 hectares de terra numa área de Mata Atlântica. É um dos biomas mais biodiversos do planeta. E essa insanidade de pensar que um apartamento de 60 metros quadrados é igual a isso, essa equivalência. Então, esse espaço surge com essa ideia de educação ambiental. Hoje ele tem uma outra sede, que é na Barra do Ouro, que também é destinado a essa questão
muito vinculada em arte e educação ambiental. E a partir dessa semana que vem, nós estaremos sediando aqui uma série de atividades integradas com a Semana Interamericana da Água. Então, o Maquiné fica dentro do calendário, vai estar pela primeira vez dentro desse calendário, né? Uma série de atividades, vai ter uma semana, uma série de falas, de encontros, de atividades, muitas delas, a maioria, gratuitas. Então, é esse espaço que surge com essa ideia, né? Eu acho que tanto o Amó, quanto a Terra, quanto tantos outros que surgem nessa região e no Brasil afora, num momento que é extremamente importante, nós não só para o Brasil, mas eu acho que inclusive para a história, né? Porque estamos no meio do antropoceno e nós temos pouco tempo para conseguir reduzir as emissões de carbono e uma série de coisas que são críticas, assim. Então são esses espaços, mas surgem dessas ideias, são idealistas, eu acho que existe uma coisa que talvez toque um pouco a utopia, mas eu acho que isso no momento é bem saudável, é necessário. Com certeza. Vou pedir para vocês deixarem então as redes sociais de vocês também, né, um convite para quem quiser visitar ou saber como é que funcionam essas visitas, porque fica a cerca de 150 quilômetros aqui de Novo Hamburgo. Então, para quem estiver também indo para o litoral, dá uma passada nessa cidade que é tão bonita. Então, o Amó dá para seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, procurando por @amo.bemviver. E também temos um site que é www.amobemviver.com. E aí também sempre se encontra informações atualizadas, né, sobre as nossas atividades, e dá para acompanhar os projetos, fazendo uma visita virtual para depois chegar aqui e conhecer, né, o espaço na realidade. E o A Terra está no Instagram, se escreve tudo junto, aterra.arte, e aí ele tem uma série de informações, né? E também temos a página que ainda está em construção algumas coisas, mas é aterra.arte.com, que é a página da internet. E aí ele vai ter algumas informações, inclusive, sobre esses eventos da próxima semana, vão ser divulgados. Para a gente finalizar, queria pedir para vocês uma dica para quem, de repente, quer fazer algum espaço, mesmo que aqui na cidade, bioconstruído. Qual é a principal dica de vocês? Eu acho que o que é interessante da bioconstrução é que cada casa é uma casa, parece, né? E parece não, mas eu acho assim, que procurar conversar e ter vivências foi muito importante, particularmente no processo. Eu moro numa casa que ela é bioconstruída, ter conhecido pessoas que tinham essa ideia, ou tinham essas experiências, e inclusive ter passado algum tempo em uma casa, assim, se possível, né? Sei que tem às vezes uma limitação, mas em relação a espaço geográfico e tal, mas que é muito válido, porque no geral as pessoas têm um pouco de preconceito inicial, que eu acho que tem a ver com não vivência, mas depois quando você começa a se aproximar daquilo e ver que aquilo realmente funciona e que pode ser muito interessante, então eu acho que isso seria muito, muito legal para quem puder, quem tiver a oportunidade de vivenciar, e venha para o Maquiné, se puder, se tiver essa oportunidade, venha vivenciar. Eu acho que aqui é uma cidade que oportuniza isso, assim. Eu acho que com esse projeto Habitat, a gente também está justamente oferecendo essa oportunidade às pessoas conhecerem mais de perto diversos modelos, métodos de bioconstrução, protagonistas, tanto mulheres quanto homens, né, dessa história de bioconstrução, seja através do catálogo, seja através da websérie, seja através do curso, da conferência. Então, isso já é um convite, né, para se aproximar desse universo, se existe interesse. A gente não necessariamente precisa construir uma casa toda bioconstruída, às vezes se começa introduzindo algum elemento, seja de captação de alguma água, seja algum tipo de reboco diferenciado, seja a reutilização de um material que se encontrou na rua, né? Às vezes começa por aí, utilizando pequenas coisas, transformando pequenos espaços, para talvez depois, né, realmente iniciar uma obra mesmo bioconstruída. E aí também, eu acho que se tornaram mais importante nos últimos tempos, também coletivos de arquitetas e arquitetos que acabam trazendo isso, inclusive, para a construção
convencional, regulamentada, inclusive em espaços urbanos, né? Saíram nesse ano alguns regulamentos, inclusive normas de construção, incluindo materiais e técnicas bioconstrutivas. Então, o contato também com profissionais, né, da área, arquitetos e engenheiros, que têm um enfoque, uma especialização na bioconstrução, é bem importante e fica tornando mais seguro, mais representativo a construção, principalmente no meio urbano. E acho que a gente quer agradecer, né, a oportunidade também de ter esse espaço aqui, TV Câmara de Novo Hamburgo. Obrigado, Daniele, pela abertura a esse programa. A gente está ansioso para ver. Então, agradeço a disponibilidade de vocês e, quando possível, sim, né, a gente quer poder mostrar mais, não só do trabalho aí de vocês, como de outras bioconstruções aqui do entorno. Obrigada e até a próxima. O Espaço Livre de hoje falou sobre bioconstruções. Para isso, tivemos a participação de Lúcio Canabarro e Pascal Berten do projeto Habitat, que tem por objetivo catalogar essas estruturas erguidas na cidade de Maquiné, no litoral gaúcho. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal do YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa, estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!